Olá, eu sou a Thaís Venâncio e começa agora o Neurowiser Talks. E eu estou ao lado aqui do meu marido, Dr. Marcelo Masrua. Olá. Olá, tudo bem? E hoje nós temos um convidado muito especial. Você que já está acompanhando a nossa plataforma Neurowiser, olha, eu tenho certeza que você está aprendendo cada vez mais. E se você tem um amigo para indicar, fique à vontade, a nossa assinatura está gratuita. Então aproveite essa oportunidade, que é por tempo limitado, tá? Bom, mas eu converso agora com um dos nossos professores da Neurowiser, Dr. Júlio Santos. Ele é mestre e doutor em neurociências pela Universidade Federal do Ceará, possui especializações em neurologia, neurociências, psicopatologia e comportamento humano. Atualmente está no pós-doutorado em neurodesenvolvimento e autismo pela Universidade do Extremo Sul Catarinense. É marido da Luana, pai da Júlia, e também está com a gente com vários cursos na Neurowiser, como o curso do sono, do TEA e TDAH, princípios da neurociência, neuroanatomia, neurofisiologia, e acaba de lançar a pós-graduação em neurociência da educação, além de coordenar a pós-graduação em neurodesenvolvimento e seus transtornos. Então recebam Dr. Júlio Santos. Muito obrigada por estar conosco aqui no podcast. Eu quem agradeço o convite, é uma satisfação estar aqui com vocês para ter esse bate-papo, conversar um pouco sobre a vida e sobre os aspectos profissionais também. A alegria é nossa, Júlio, de ter você aqui. Muito obrigado. Aliás, vou até começar por um assunto que nós estávamos falando antes de começar aqui o podcast. Como surgiu o interesse por neuroanatomia, por dissecção de cadáver? Porque nós do jornalismo aqui ninguém entendeu. Só você e doutor Marcelo. Na verdade, surge na própria graduação, ou até mesmo antes dela, com um contato inicial com a filosofia. Então, tive um contato muito precoce com a filosofia e fiquei interessado em entender como é que a gente aprendia, como que a gente captava informações e como as outras pessoas também aprendiam. Então, eu tinha um grande sonho de ser professor. E esse foi um sonho de criança. Então, era um sonho de criança ser professor. Você é de uma família de professores? Não sou de uma família de professores, mas esse sonho, ele surge principalmente de livros e talvez a minha tia nem saiba disso. Minha tia foi morar em outro estado e deixou os livros da formação dela em psicologia na casa da minha avó, onde eu cresci e vi aqueles livros e comecei a ler livros voltados para a parte psicologia do desenvolvimento, para a parte de... Tinha uns livros de direito ali também, tinha uns livros de filosofia. Então, acabava que eu ficava folheando aqueles livros ainda sem entender o conteúdo, porque era uma criança. E aí, a partir daquele momento, surge um interesse, por compreender sobre como a gente aprende e até mesmo pelo estudo, para me dedicar ao estudo. Então, e isso, muito tempo depois, eu encontro na ciência que a presença de livros em casa é um fator motivante, para que a criança possa ser influenciada a estudar. Então, talvez a presença, e a minha tia nem sabe disso, a presença daqueles livros dentro de casa, sem que ela estivesse ali, foi talvez um grande motivador, de eu poder estudar, de eu me dedicar para isso e de eu querer ser professor. Então, surge dessa vontade de ser professor, que inicialmente ainda não sabia para onde iria, se seria algo voltado para a neurociência. À época eu nem pensava sobre isso, adorava e queria algo voltado para a engenharia, na verdade. Inclusive, fiz o vestibular na Federal, passei para engenharia química e cursei poucos dias ali e sabia que não era aquilo que eu queria. Então, depois eu ingressei na Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas, no curso de fisioterapia. E foi nesse momento que eu tive um contato, inicialmente com a anatomia, e me apaixonei por aquilo. Me apaixonei por... Qual foi o máximo de horas que você já passou num laboratório? Eu acho que eu já cheguei a virar dias dentro de um laboratório de anatomia. Sem ir embora? Sem ir embora. Nossa! Preparando peças. Preparando peças, e aí muitas vezes sozinho. E muito interessante, mórbido, mas eu gostei daquela ciência, entender o que tinha dentro da gente, sobretudo o que tinha dentro da nossa cabeça, do ponto de vista estrutural, e ver cada uma daquelas estruturas, poder manipular, manusear, dissecar,
enxergar 3D aquilo, então era fascinante, eu acabei me apaixonando por isso. Isso foi um grande obstáculo também na minha vida, porque eu parei um ano da graduação, parei de ir para as aulas para ficar dentro de um laboratório de anatomia dissecando. Que bacana. Seus amigos achavam que você era louco. Os meus amigos e os meus professores tinham certeza sobre isso. Os professores da graduação, eles tinham um certo receio, porque, de fato, do ponto de vista da minha graduação, eu era um péssimo aluno. Eu tinha as piores notas da minha turma. E eu ainda guardo aquelas notas, então eu era um aluno, vou colocar assim, mediano, porque, na verdade, eu tinha um objetivo. E esse objetivo era ser professor, esse objetivo era conhecer aquela ciência do cérebro, depois que eu passei a me apaixonar de ver aquilo. E, claro, com pouca maturidade, ainda era um adolescente, talvez não tomava boas decisões ainda, então eu parei de ir para a graduação, não tranquei, deixei de ir para as aulas para ficar mais tempo dentro do laboratório de anatomia. Mas lembrar disso, e talvez nunca tenha falado disso para ninguém, lembrar disso me remete a uma frase de uma música do Engenheiros do Havaí, que diz o seguinte: se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu erraria tudo exatamente igual. Porque isso me deu uma boa base de conhecimento neuroanatômico para que eu pudesse evoluir para outros conhecimentos e passear com mais tranquilidade, como passeio em diversas áreas hoje da neurociências, porque eu tenho essa base neuroanatômica que é um conhecimento extremamente complexo. Eu sou testemunha, você é um dos melhores anatomistas do Brasil, não tem a menor Aliás, dúvida. no curso de neuroanatomia teórico e prático que está na Neurowiser, tem imagens suas feitas por você. É um curso teórico prático. Assim, então que eu acho que tem pessoas por aí, tem médicos formados que nunca estiveram vão estar tão próximo dessas imagens como tem no nosso curso. Isso tanto o livro, nós fizemos um livro de neuroanatomia, todas as peças que estão contidas naquele livro foi de um acervo dissecado por mim. Então, dissequei aquelas peças, né, fotografaram e nós construímos o livro e surgiu daí também os vídeos para o curso de neuroanatomia. Júlio, curiosidade, qual é a peça que você considera mais difícil de dissecar, de fazer? Dissecação de estruturas de substância branca profunda. Por exemplo, eu nunca fiz nenhum curso de dissecação. Tá? Esse é um primeiro ponto. Fui aprendendo. Fui ali tentando, aprendendo, visualizando nos livros e construindo, porque no 2D para transformar em 3D. E eu tem uma peça que eu consigo visualizar ela, que é a dissecação do trato piramidal. Nossa. Então, desde a coroa radiada, antes, o giro pré-central. Então, é como se eu aprofundasse todas as estruturas do cérebro, só deixasse o giro pré-central, a coroa radiada, a cápsula interna. Eu tenho essa peça. Ele está no curso de neuroanatomia, inclusive. Que fantástico. E me diga uma coisa, mais difícil do que dissecar uma orelha, por exemplo, orelha interna, orelha média? É mais difícil porque você tem que... Na orelha não tem... o escalonamento das estruturas. A orelha, você acessa ela pelo teto da cavidade timpânica, você sabe que está na orelha média. Então você já vê a cadeia de ossículos e a partir dali você consegue se orientar para as outras estruturas. É extremamente complexo esse tipo de dissecação também de orelha. Você faz consideraria um segundo. Pois é, eu achava que seria o primeiro. Um grande anatomista que eu conheci fazia essas peças com broca de dentista, aquela broquinha de dentista, porque ele era um dentista de formação e ele dissecava com broca. É que geralmente o pessoal acessa pela mastoide, por conta das células mastóides. Então eles abrem por ali e acessam a orelha por meio das células mastóides. Entendi. E eu gosto de acessar por cima, pelo teto da cavidade timpânica. Que bacana, Júlio. Porque ali eu consigo me orientar, saber que eu estou no meio e para um lado é a orelha interna e para cá é a orelha externa. Vamos parar um pouquinho nesse assunto. Thaís daqui a pouco vai retomar. Mas eu queria fazer algumas perguntas sobre neurociência da educação, que é o tema da sua pós-graduação. Eu queria que você falasse para nós alguns neuromitos relacionados à aprendizagem, à neurociência da educação. Coisas como, por exemplo, só usamos 10% da nossa capacidade cerebral, é muito diferente o cérebro direito, o cérebro esquerdo, os hemisférios. Queria que você comentasse
esses neuromitos. Tá bem. Esses e outros, né, que você queira apresentar. Tem vários, na verdade, e o que é muito interessante sobre os neuromitos é como eles surgem. E há algum tempo atrás, na verdade ali pela década de 80 e de 90, surge uma grande crítica do Breuer, que ele disse que é uma ponte distante demais a construção e a união entre educação e neurociências. E ele traz alguns comentários de por que ser distante demais. E há algumas tentativas frustradas da neurociências de dar a mão entre educação e neurociências, mas isso com uma ciência de baixa qualidade. E é aí onde surge, esse é o contexto dos neuromitos. Pessoas que tentam fazer essa ponte de maneira, vou colocar assim, rudimentar e pseudocientífica, propondo isso como uma ciência. E é nesse momento que começam a surgir os neuromitos, como, por exemplo, os estilos de aprendizagem. Tem vários artigos e esse é disparadamente aquele que é mais utilizado em sala de aula. Uhum. O estilo de aprendizagem fala sobre que determinadas crianças aprendem de maneira mais visual, mais auditiva, mais sinestésica e mais tátil, e nós sabemos que não é dessa forma. Nós aprendemos de igual maneira do ponto de vista de canais sensoriais. Uhum. Todos nós captamos informações pelos diversos canais sensoriais. E privar uma criança para aprender sobre um determinado canal em detrimento de outro, você limita a capacidade de aprendizagem dela. E, além disso, você não investe nas limitações dessa criança. Então, é um grande erro. Acaba tendo vários investimentos que não tem nenhum retorno do ponto de vista de aprendizagem para essa criança. E isso ainda é bastante endossado no meio da educação, no meio dos pesquisadores educacionais, como algo científico. E esse é um grande problema, porque além desse tem outros. Por exemplo, ainda hoje no diagnóstico e na identificação, na verdade, na identificação de crianças com altas habilidades, utiliza-se um grande neuromito, que é a inteligência múltipla. A teoria do Gardner. Isso, e que já foi também fortemente refutada. E que ainda assim é utilizada, que acredita que alguns têm inteligência lógico-matemática e por isso escolhem determinados cursos, outros têm determinados tipos de inteligência, e até então não foi encontrado nenhum correlato neurobiológico para tipos específicos de inteligência. Perfeito. Essa outra ideia dos 10% do cérebro, que ainda hoje é falada, surge de um estudo que mostra que nós temos uma proporção de 1 para 10 entre células da glia e neurônios. Em que a cada 10 células no sistema nervoso, aquele estudo naquela época propunha isso, nós temos 9 células da glia e um neurônio. E aí, olha a interpretação que o pessoal traz disso, que nós utilizamos 10% do cérebro. E isso ficou enraizado na população. Chegou ao meio que deveria ser científico, da formação dos professores, da formação na pedagogia. Isso ainda é falado hoje nas pós-graduações, Brasil afora. Eu tenho vários alunos que acreditavam nisso e que ainda hoje falavam sobre isso e que não sabiam que era um nível de pós-graduação. Quer dizer, você vê que loucura. E enquanto pesquisador, você sabe disso, o nosso maior trabalho, na verdade, não é mostrar o que funciona. É antes desfazer as inverdades que são propagadas para depois mostrar o que funciona. Então veja que é um trabalho muito grande, para só depois mostrar aquilo que funciona para as pessoas. Sem dúvida. E tem um dos módulos da pós-graduação que fala sobre saúde física e mental para aprender. E aí você coloca ali sobre alimentação, sono. Quer dizer, são maneiras de como esse educador, esse profissional vai aprender a orientar. Ele também vai aprender qual é a importância dessa relação. É porque por muito tempo foi disseminado que o nosso maior interesse enquanto professor seria para a inteligência. E isso ainda é bastante endossado. Olhar para a criança e ensinar de modo que ela seja, vou colocar assim, um robô, que é só grudar informações e voltar para esse aspecto intelectual do QI, da retenção de informação. E isso incorre em vários problemas, questões de saúde mental, da sobrecarga, da frustração, enfim. Mas tem outros pilares que também sustentam a aprendizagem que merecem especial atenção. Isso, por exemplo, nós podemos observar nas altas habilidades. O Turner, que foi o que propagou a ideia da inteligência, do teste de QI, traz essa ideia da hipervalorização da inteligência.
e esquece que existem outros pilares que sustentam a aprendizagem. Por exemplo, hoje nós sabemos que os principais preditores de sucesso acadêmico de uma criança não são preditores cognitivos, são preditores não cognitivos. Exemplo, a autorregulação, a motivação. Então, são habilidades não cognitivas dentro do campo da afetividade que são os maiores precursores para o sucesso educacional de uma criança. Muito mais do que a própria inteligência. Fala-se hoje que a porta da inteligência é a motivação e a autorregulação da criança. Sim. E há um estudo com crianças que mostrou o seguinte: eles compararam em um ensaio randomizado crianças que tinham alto QI comparado a crianças que tinham altas habilidades não cognitivas, como essa de autorregulação e motivação. E eles mostraram que essas crianças com melhores habilidades não cognitivas tinham melhor desempenho, né, em testes, em provas e desempenhos acadêmicos. Não adianta nada a pessoa ter uma inteligência muito boa e não colocá-la para ser utilizada. Isso, e nem conseguir se controlar, se monitorar, corrigir os erros. E é aí que nós chegamos nesse ponto de observar outros pilares que não só a inteligência em si. A saúde mental é fundamental. Nós sabemos, por exemplo, que os transtornos de ansiedade levam à sobrecarga da memória de trabalho, com dificuldade de aprendizagem. Nós sabemos, por exemplo, que a memória de trabalho é um componente da memória de curto prazo que ajuda a criança ou adolescente a manipular a informação que está sendo aprendida. Se eu tenho a ansiedade presente ali, levando você a reviver situações do passado, ou então ficar reverberando falas, aquilo leva uma sobrecarga da memória de trabalho, que a gente chama de carga cognitiva, e leva à dificuldade de aprendizagem. Então, cuidar da saúde mental é um passo que precede a aprendizagem. E, por fim, o exercício que você menciona, que na verdade é muito mais a atividade física, e existe uma diferença, porque quando eu comento isso ali nas redes sociais, o pessoal cai matando, porque eu digo que uma criança de 5 anos, ela tem que fazer pelo menos 180 minutos de atividade física. E as pessoas acreditam que é exercício físico, que é algo estruturado. Exercício físico, você tem que correr 5 quilômetros. Não, atividade física, pelo contrário, é a criança correr, brincar, coisas que crianças fazem naturalmente. Não ficar sentada na frente de uma tela. Exato. Né? E hoje existe um movimento que surge no Canadá, que é o Movimento 24 Horas, que fala que para ajudar a criança a aprender, não basta você tirar telas. Isolar somente de telas, você precisa trabalhar com outros pilares. Eles falam que existem 3 pilares: a atividade física, diminuição de telas e o sono. É isso que eu ia falar. A gente precisa de quantas horas de sono para poder ter bons resultados no aprendizado? Isso depende bastante da idade da criança. Existem recomendações, por exemplo, no adolescente 10 a 12 horas, 10 a 13 horas, numa criança um pouco mais. Porém, hoje nós sabemos que o principal pilar para um sono reparador não é a quantidade de horas. Foca-se bastante, claro, é fundamental dormir em quantidade, mas hoje o principal preditor de uma saúde do sono, para que se tenha um sono reparador, para regulação emocional, estabilização de memória, é a baixa variabilidade. O que seria a baixa variabilidade? É você não ter distanciamento entre tempo de sono de um dia para o outro. Por exemplo, o que é comum que as pessoas fazem, inclusive as crianças e adolescentes, isso motivado principalmente pelos pais: dormir pouco durante a semana e compensar isso no final de semana. E é por isso que a segunda-feira é sempre tão ruim para crianças e adolescentes e também para adultos. Por qual razão? Se você tem uma rotina de sono que é pouca durante a semana, você dorme muito no final de semana, claro que a segunda-feira vai ser sempre desmotivante, vai ser ruim, porque você vai voltar a dormir menos e você foge dessa variabilidade. Então, quanto maior a variabilidade do sono, pior a qualidade. Então, esse é um pilar importante, baixa variabilidade. Júlio, vamos tocar em outro ponto da aprendizagem muito importante, que é a questão da alfabetização. Qual é o método, quais os métodos que têm comprovação científica de eficácia no processo de alfabetização? Você sabe que esse é um grande problema do nosso país. Eu toquei nesse assunto por conta disso. É tocar na ferida. Exato. Porque eu digo que é um grande problema, porque normalizaram a ideia de que alfabetizar uma criança em 1 ano, 2 anos, 3 anos é algo normal. Mas e existem dados mostrando que as crianças chegam ao 5º ano e não sabem interpretar um texto e não sabem ler.
Pesquisa do INAF, 38% dos estudantes universitários são analfabetos funcionais, não entendem o que lê. E será que a raiz disso não está no método de alfabetização ineficaz? Pois é. Exatamente. Porque, e por isso a importância de falar sobre neurociência da educação e, claro, levar isso para os professores, mas também conscientizar os pais. Sim. E talvez essa seja a maior ferramenta, a conscientização parental, justamente para que os pais conheçam o que funciona e o que não funciona. Sim. Para saber se o colégio, se a escola que a criança, o filho e a filha está estudando, realmente está gerando práticas que tenham fundamentação científica. Porque tem nomes que são muito bonitos, mas você vai ver na prática, eles até são politicamente, ideologicamente atraentes, mas você vai ver na prática, não tem evidência, não Por funciona. exemplo, o método silábico. A gente pode falar sobre o método silábico, bastante utilizado, e alguns professores propagam também a ideia de que cada criança a gente mescla um pouco de um método. Não, isso não é eficaz. Sim. O método hoje, com alta comprovação, tanto para as crianças em desenvolvimento típico, quanto para crianças com transtorno do neurodesenvolvimento, como é o caso do transtorno específico da aprendizagem, com prejuízo da leitura, que é a dislexia. Crianças com autismo, crianças com dificuldade de aprendizagem, método fônico. Sim. Método fônico em todas elas. E o método fônico, nós sabemos que há uma alta eficácia. Sim. E essa alfabetização acontece em 3 meses pelo método fônico. Veja, crianças que duram 3 anos para serem alfabetizadas, que poderiam ser alfabetizadas em 3 meses. Isso comprovado em estudos, na verdade. Exatamente. Estudos robustos. Existe uma revisão sistemática publicada na Cochrane. A Cochrane tem alto respeito. E existem vários outros estudos de ensaios clínicos randomizados, comparando os vários métodos, mostrando que a consciência fonológica, que é precedida e é utilizado dentro do método fônico, é extremamente eficaz para as crianças aprenderem a ler. Sem dúvida, sem dúvida. E o que falar a respeito da repetição como pilar importante para a aprendizagem? Porque é outra coisa que no Brasil, aliás, o Brasil importa umas coisas de outros países, começou nos Estados Unidos, de que isso levaria uma robotização das crianças, é por isso que se abandonou, por exemplo, decorar a tabuada. Só que lá nos outros países, rapidamente eles veem que isso não funciona, nessas ideologias, e o Brasil incorpora isso e fica por décadas. E aí chega menino no meu consultório de 15, 16 anos que não sabe tabuada, anota, antes de começar a prova de matemática, ele escreve toda a tabuada no canto esquerdo da prova aqui, porque escreve somando, né? Fazendo no dedo e tal. E aí ele passa a prova inteira fazendo as contas, virando a primeira página, e aí não consegue terminar a prova, desempenho ruim. O que você tem a falar a respeito da repetição, Júlio? Outro assunto espinhoso, porque atualmente fala-se muito na ideia de que o ensino tem que ser, qual é a palavra que eles utilizam? Que o ensino tem que ser lúdico. Lúdico, e significativo. Espalha-se a ideia de que aprender, de que sentar para estudar é algo que deve ser prazeroso, e não é. É tão árduo quanto correr grandes quilômetros, ir para a academia, fazer uma atividade física extenuante. Você tem que ter disciplina. Exatamente. Lógico. E saber que o processo vai ser árduo. Lógico. Se você acredita e você passa para uma criança, para um adolescente que estudar é algo prazeroso, não. Depois se torna prazeroso. Depois você ganha motivação intrínseca para isso. Mas é árduo, é difícil. Adorei a correlação que você fez com a atividade física. Isso é isso aí. Da mesma forma, é tão extenuante quanto. Lógico. E requer repetição. Então, você pode dizer que é mecânico, mas ir contra a biologia é perder sempre. Eu gosto dessa frase porque essa frase vem de um estudo do sono. Que algumas pessoas tomam hábitos noturnos, trocam a noite pelo dia, e esse artigo coloca que você ir contra a biologia é perder sempre. Perder sempre, excelente. E eu importo essa metáfora para essa questão da repetição. Sim. Se você acredita que não precisa de repetição para aprender, você está indo contra os processos biológicos da memória, e certamente você irá perder. Sem dúvida. Nós sabemos que a memória acontece em etapas. Codificamos, armazenamos, consolidamos, evocamos e atualizamos. Esses são os ciclos da memória. Para que eu leve informação de áreas de armazenamento para áreas de consolidação, ou seja, áreas de memória de curto prazo para áreas de região de longo prazo, precisa de repetição.
A circuitaria ali do hipocampo, que é responsável pela consolidação, requer repetição. Eu preciso de exposição constante àquele estímulo. Senão não vai consolidar. Exatamente. Então, aprender é fundamental que se tenha repetição. Independente se tem significado ou não. Tinha uma professora minha do ensino médio que falava assim, a repetição é a base da aprendizagem. Eu tenho saudade dela até hoje. É uma professora de história. Muito boa. A repetição é a base da aprendizagem. E é isso mesmo. Um chinês pequeno, para aprender a ler, ele tem que decorar 2.000 ideogramas. 2.000 ideogramas para começar a leitura. E aqui no Brasil não se quer pedir para a criança decorar uma tabuada, que é uma coisa pequena. Entendeu? Inclusive, eu tenho uma tabuada resumida que eu dou para os meus... Imagina, eu médico tendo que dar uma tabuada para os meus pacientes. E essa tabuada, por que eu fiz ela? Eu mostro que a mais difícil é a de 2. A de 3 é menos, a de 4, porque vai reduzindo. Como a ordem dos fatores não altera o produto, quando você chega na de 9, só precisa decorar 9 vezes 9, porque 9 vezes 8 ele já decorou na tabuada de 8, 9 vezes 7 já decorou, e por aí vai. Então a de 2 é assim, a de 3, a de 4. Quando a criança vê aquilo, fala, tio, tá faltando. Eu falo, não tá faltando, essa é a tabuada inteira. É só isso que eu preciso decorar, é só isso. Eu falo, daqui a 3 meses você vai voltar com a tabuada decorada que eu vou tomar, hein? Aí ele volta daqui a 3 meses e tá com a tabuada decorada. Olha só. Entendeu? Então, assim, não... tá faltando realmente, eu acho que boa vontade é o que o Júlio falou. As pessoas se apegam a ideologias e não entendem que estão indo contra a biologia. Exatamente. Né? Então, é fundamental. Tem que ter repetição. E tem uma questão com relação a esse processo dessa metodologia que vocês estão falando sobre a educação, por exemplo, no Brasil, que hoje em dia, eu vejo pelas provas, né, das crianças na escola, está na prova de história, mas está falando sobre tudo, né? Sobre ciências, sobre matemática. Hoje não está mais setorizado. Acho que, não sei se o Enem fez uma mudança nessas. É isso. E qual a opinião de vocês? Olha, eu vou dar primeiro minha opinião, depois o Júlio vai completar com a deles, enfim, pode discordar. Infelizmente, isso está acontecendo por conta do Enem. E o Enem é uma prova péssima. O Enem não avalia conhecimento. O Enem tem questões gigantescas que demandam interpretação. E aí quem tem o conhecimento às vezes erra a questão porque se perde ali naquele texto enorme que gera uma interpretação dúbia. Entendeu? Não é como antigamente que você ou sabia ou não sabia. E pior, tem um processo ali nas respostas de análise que se o indivíduo erra uma questão fácil, teoricamente fácil, ele pontua menos, porque elas têm pesos diferentes. Então isso sacrifica muito quem adquiriu o conhecimento. Na verdade, é proposital. É para nivelar por baixo. É para não selecionar indivíduos que tenham conhecimento de fato. É para nivelar por baixo. Né? O Enem ele foi feito para isso, né? Isso é ideológico também. Essa é a minha opinião. Eu acredito que não é um método de avaliação que realmente seja eficaz. Recentemente houve a publicação de um artigo do Reid, que é um grande estudo publicado na Science of Learning, que mostra que nós temos níveis de aprendizagem. E se você não tem uma base construída com esse aluno, por exemplo, né, e leva ele para um tipo de prova como esse, pode ter certeza que é um aluno que ele é um aluno que não vai ser avaliado pelas suas habilidades acadêmicas, não será avaliado pelo conteúdo que foi estudado em sala de aula, e é um método de avaliação que eu acredito que realmente seja de baixa eficácia. Sem dúvida. É um método que não avalia o conhecimento do aluno. Isso eu acredito que vem até prejudicando os meninos novos, de 7, 8 anos, que precisam contextualizar algo. Você não seleciona quem sabe mais. E você tem que selecionar quem sabe. Se você chegar para um médico e perguntar assim, qual é a bactéria mais frequentemente implicada num furúnculo, por exemplo, ele tem que saber qual é a bactéria para indicar o antibiótico correto no tratamento, entendeu? No amidalite bacteriana. Então, é saber ou não saber. E isso, na avaliação do ensino médio, virou uma interpretação, é um textão com uma subjetividade ali que confunde e que nivela por baixo. Então, quem tem um conhecimento fraco, mais ou menos, pode passar, e quem tinha um conhecimento avançado fica. Entendeu? Então, a proposta é essa. Né? Eu tenho também uma pergunta para o Júlio, falando dos dois lados,
tanto das crianças, né, dos alunos com transtornos do neurodesenvolvimento e os alunos de altas habilidades. Às vezes eu percebo que muitos professores estão se especializando nos transtornos e como lidar com esse aluno, as próprias escolas, com essa estrutura, mas também têm esquecido de como aproveitar ou como tratar ou trabalhar com os superdotados. Isso é verdade? Você vai tratar disso também na pós-graduação? Sim. As altas habilidades, na verdade, existe... primeiro, né, no nosso país, mais uma vez, existe alguns problemas quanto às altas habilidades e barra superdotação, como é utilizado. Também foi publicado uma revisão sistemática e acompanhando os estudos e trazendo evidências científicas que, primeiro, você precisa... tudo começa do conceito para a intervenção educacional. Claro. Porque uma criança com superdotação, identificada como superdotação, ela possui características, perfis neurobiológicos, limitações que são distintas de crianças com altas habilidades. Então, e não obrigatoriamente uma criança que é superdotada, que esse é um termo que eu particularmente não gosto e que não retrata o que de fato é a superdotação, a criança com superdotação e altas habilidades, não obrigatoriamente elas têm um alto desempenho. E esse termo superdotação, ao te falar que uma criança tem superdotação, ou ao falar para qualquer pessoa que tem superdotação, qual é a primeira coisa que te ocorre? Que é uma criança que vai desempenhar excelente em tudo, que ela vai ser boa em tudo. Então, esse termo superdotação é um termo que já deveria ter sido retirado da literatura científica, porque ele não representa as limitações de uma criança com altas habilidades ou até mesmo com superdotação, porque a superdotação está dentro do campo intelectual. Isso que eu ia te perguntar, qual é o termo que você prefere, que você sugeriria para ser substituído? Altas habilidades, porque é o seguinte, toda criança com superdotação tem altas habilidades, mas nem toda criança com altas habilidades tem superdotação. Ou seja, deveria ser utilizado o termo altas habilidades, que é um termo mais inclusivo. Só para entender, a pessoa pode ter altas habilidades musicais, alta habilidade artística motora, e não necessariamente ter um QI elevado. Né? E já o superdotado, ele tem um QI elevado. Ele tem um QI elevado e está relacionado principalmente a esse componente cognitivo, intelectual, a esse desempenho acadêmico. E tem crianças com altas habilidades que, por sua vez, desempenham em outras áreas de habilidades cognitivas ou não cognitivas, tá? que são diferentes, que possuem limitações distintas. Exato. E veja que é um outro ponto que essa revisão sistemática coloca, que as crianças com altas habilidades ou com alto desempenho não obrigatoriamente são superdotadas. Sim. Entendi. Então, o ideal deveria ser essa utilização, e aí, né, indo para a sua resposta, primeiro saber o que é cada coisa, para que você saiba identificar, para que o professor saiba identificar, para depois intervir adequadamente para cada um desses grupos específicos. Então, a raiz do problema surge desde o conceito. Que se você buscar qualquer documento que fale sobre altas habilidades no Brasil, vai ter lá superdotação / altas habilidades. E se a gente fala isso... como se fosse sinônimos. Isso. Né? E se a gente fala isso, a gente é duramente criticado como se você estivesse fazendo algo errado. Por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, ele tem altas habilidades para a parte motora, esportiva, ele tem altas habilidades, mas não necessariamente ele tem superdotação. O QI dele pode ser normal, na média. Né? Isso, exatamente. E aí isso é muito interessante porque vai ao encontro de outras informações. Por muito tempo, surge a ideia de que altas habilidades diz respeito tão somente ao QI. Eu recebo muitas perguntas no Instagram perguntando se o filho com 1 ano, 2 anos tem altas habilidades ou superdotação. É possível aparecer precocemente alguns sinais? É totalmente possível para identificação. Mas surge principalmente dentro do ambiente escolar, em criança em idade escolar, porque você observa que na superdotação, altas habilidades, existem várias limitações para além desse componente intelectual, para além do QI. E hoje nós sabemos que o principal meio de identificação no Brasil são os anéis de Renzulli, a hipótese dos 3 anéis, que, claro, tem que ter uma habilidade elevada nesses domínios, mas também tem que ter envolvimento com a tarefa,
Ou seja, esse envolvimento com a tarefa envolve motivação, encontrar prazer em estar ali fazendo aquilo, em ter resultados. E eu já falo dessa questão dos resultados, mas também ter criatividade. Então, envolvimento com a tarefa seria um anel, essa habilidade acima da média e a criatividade. Então, é muito importante que o professor saiba identificar isso, porque existem várias limitações dentro das altas habilidades. Se essa criança não for identificada e não tiver as intervenções adequadas para ela, ela vai ter frustração. É uma criança que vai estar desmotivada, vai ter comportamentos disruptivos. E pode ser interpretada de uma outra forma, mas na verdade é uma criança que precisa de ajuda. Sim. Que precisa de motivação. Exato. Porque muitos ficam assim às margens, porque eles ficam cansados muito rápido. O isolamento social é uma característica. Muitos têm esse problema, é verdade. E o professor precisa estar preparado, né? Esse profissional, de uma forma geral, ele precisa estar preparado para poder receber todos os tipos de alunos. Exatamente. Eu estava assistindo uma aula do Dr. Marcelo, que ele mostrou um relatório escolar de um professor, e eu achei aquilo fantástico. É um professor que, de fato, tem uma formação também complementar em neurociências, que descreveu tão perfeitamente o que estava acontecendo, que facilitou, você falou que facilitou para você o diagnóstico. Saíram todos praticamente no relatório. Ele dividiu por domínios, assim, cognição, comportamento. Então, ele conseguiu descrever a criança nos aspectos, assim, remetendo à neurociência. Isso. Muito interessante. E é muito importante a gente deixar claro que o nosso objetivo não é confrontar, colidir com o professor. Sem dúvida. Não, pelo contrário, é informar. Claro. É trazer a literatura científica, mostrar o que é eficaz para que ele tenha mais resultados e melhores resultados em sala de aula. Claro. E, consequentemente, que as nossas crianças e adolescentes possam se desenvolver dentro dessas habilidades. Então, identificar precocemente é fundamental. Pensa-se logo nessa ideia de que, não, vamos fazer aceleração. Não é toda criança que pode fazer aceleração. Exato. Porque, do ponto de vista estrutural, funcional no cérebro, nós temos ali os chamados Rich Clubs no cérebro da criança com altas habilidades, em que umas áreas têm um alto desempenho, e umas áreas funcionam em alta... performance, enquanto outras áreas estão aquém. Sobretudo essas áreas de funções socioemocionais. Exato. Então, por isso que intervenções, o apoio familiar, o apoio educacional, a identificação precoce, a intervenção também, essa criança precisa ser desafiada. Ela precisa ser motivada a desafios maiores, porque essa criança chega na escola, ela já sabe tudo aquilo que está sendo falado ali. Sim. Qual é a motivação que ela vai encontrar para estar em Às sala vezes de já aula? está lendo e a professora, o pato nada. Né? Exato. Então, é fundamental. Por isso, a nossa pós-graduação, as nossas aulas, e esse movimento que é de pouco tempo para cá, mas que eu acredito muito da neurociência da educação. Eu acho que o Júlio vai fazer uma coisa disruptiva no país, assim, porque é exatamente isso. Você faz com que o professor entenda a importância de conhecer a neurociência da aprendizagem, como o cérebro aprende, ele passa a ter uma qualidade maior na sua forma de ensinar, melhora. O Brasil, infelizmente, amarga os últimos lugares do Programa Internacional de Avaliação, PISA, né? E isso é reflexo do ensino precário no país. Um ensino ideologizado, quer dizer, repleto de ideologias, de coisas que não funcionam. E aqui a gente tem uma pessoa que é perita em neurociência da educação, que vai dar uma pós-graduação para ensinar o que realmente funciona. Então, acho que o Júlio tem condição de fazer um trabalho aí muito bonito em todo o país. E que encontre professores que queiram aprender e dividir com você essas experiências. Porque você vai ter 2 encontros, né, ao vivo com os seus alunos, né, para poder tirar dúvidas, para poder oferecer aulas, professores convidados. Fala um pouquinho como é que vai ser a estrutura. Eu gostaria de frisar da sua frase, Thaís, o dividir. Eu acredito muito nisso, né, que são saberes que vêm desses professores. Eu trago essa bagagem neurocientífica, e essas informações vão se encontrar ali. Por isso que às terças-feiras, na pós-graduação, nós vamos ter as aulas expositivas, em que eu trago um assunto, por exemplo, a memória, inteligência, motivação, engajamento, estratégias de aprendizagem que tem
fundamentação científica. E às quintas-feiras nós teremos 1 hora ao vivo. Vale lembrar que a nossa pós-graduação é ao vivo, não tem motivo nenhum para se esconder dos alunos. Então, esse momento ao vivo é fundamental, como é feito na pós-graduação em neurodesenvolvimento e seus transtornos também, encontrar o aluno para tirar a dúvida dele. Então, certamente vão surgir dúvidas das aulas e também trazer assuntos que tenham alguma correlação que não é abordado nessa 1 hora de aula. Então, às quintas-feiras, nós vamos ter esse momento ao vivo que os professores vão poder tirar as dúvidas, a gente vai poder interagir. Tem um grupo do WhatsApp também que eles vão poder interagir entre eles, vão poder conversar, né, formar network também, que é tão importante. Então, toda a pós-graduação está pautada também em bons artigos, em boas pesquisas, aquilo que existe de mais atual. Então, é um profissional que vai se formar e vai conseguir aplicar isso em sala de aula. Porque o meu objetivo é justamente que essas informações possam ser palatáveis e que possam ser colocadas em sala de aula. Eles terminam a aula hoje, amanhã, ele vai estar no trabalho dele e vai conseguir aplicar aquilo no seu dia a dia. Não é aquela ciência distante, é uma ciência do dia a dia. Do dia a dia. É importante lembrar que tem a certificação pelo Ministério da Educação. Perfeito. Então, Exatamente. Quem conclui a pós-graduação vai ter o certificado de pós-graduação em neurociência da aprendizagem pelo Ministério da Educação. Perfeito. A nossa parceria com a Faculdade Focus, né, Isso. com o selo do MEC. Exato. Então, assim, ela realmente tem qualidade, ela tem esse contato, né, essa parceria, como disse o Júlio, vai dividir junto com seus alunos, e nossas vagas são por tempo limitado. Então, eu vou deixar aqui para você, porque nós estamos com as vagas abertas, então essa é a sua oportunidade para poder se inscrever na pós-graduação em Neurociência da Educação. Júlio, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Obrigado, sucesso para você. Muito e vamos obrigado. acompanhar juntos, né, esse sucesso da pós-graduação, que já é um sucesso. Sim, e obrigado também pela parceria, pelas oportunidades, pelo convite para estar aqui com vocês também, um time seleto. Eu fico feliz em compor esse time, essa família. Então, mais uma vez, A alegria é obrigado. toda nossa. Já é da família. Já é da família. isso Obrigada, amor. Eu que agradeço. Obrigada, Júlio. Até o próximo episódio. Até lá.